Minha filha, sente aqui perto de mim. Tenho uma história para contar. Não é uma história fácil, mas é a minha história, e acho que chegou a hora de compartilhar. Meu nome é Maria Vitória. Hoje tenho 85 anos, mas a história que vou contar começa quando eu tinha apenas 23. Eu nasci em 1940, numa pequena vila no interior do Nordeste. Meu pai, José, trabalhava na roça do amanhecer até o anoitecer. Minha mãe, Teresa, cuidava de nós 4 filhos e ainda ajudava nas plantações. Éramos pobres, mas nunca nos faltou amor. Miguel era o mais velho, depois vinha eu, depois Antônio e a caçulinha Luísa. Nossa casa era simples, de madeira, cheio de farelo de cupim, o banheiro uma latrina fedida nos fundos. Casei cedo como era costume. Joaquim era um rapaz bom, trabalhador como meu pai. Logo tivemos nosso menino, Francisco. Era uma criança linda, de olhos vivos, esperto como poucos. Vivíamos todos juntos, ou perto na mesma vila. A vida era dura, mas tinha sua doçura. Tudo mudou numa quarta-feira de março de 63. Francisco estava com febre alta há 3 dias. Era uma febre que não cedia com nada. E o menino já estava ficando molinho, sem forças. De madrugada, ele piorou. Joaquim pegou um dinheiro emprestado e parti com meu filho nos braços para a cidade, buscando um médico. Deixei Joaquim para trás porque alguém precisava trabalhar na roça do patrão, ou perderíamos tudo. O céu estava estranho naquela manhã. Nuvens escuras, um calor abafado, diferente. O doutor na cidade aplicou uma injeção no meu Francisco e disse que eu precisava esperar algumas horas para ver se a febre baixava. Fiquei sentada naquela sala fria, rezando, olhando a chuva que começava a cair lá fora. Primeiro fraca, depois com uma força que eu nunca tinha visto. A chuva não parava. Começaram a chegar notícias. A estrada para minha vila estava interrompida. Deslizamentos diziam. Meu coração apertou. Francisco dormia. A febre tinha cedido um pouco. Peguei meu filho e, contra os conselhos do médico, tentei voltar para casa. Não consegui passar. A estrada tinha sumido em alguns trechos. Foi um senhor de caminhão que me deu a notícia. Nossa vila tinha sido soterrada. Um morro inteiro deslizou com a força da água. Quase ninguém tinha sobrevivido. Os próximos dias foram um borrão de horror. Francisco estava melhor da febre, mas eu estava morta por dentro. Quando finalmente consegui chegar perto do local, não reconheci nada. Onde antes havia casas, plantações, vidas, agora só existia lama e destruição. Os militares e voluntários trabalharam por mais de 2 semanas nas buscas, dia e noite escavando com as mãos, com pás, até com tratores quando conseguiram chegar. Enquanto esperava ali, na beira do que um dia foi nossa vila, reconhecia outros sobreviventes. Dona Betty, que fazia os melhores bolos de milho da região, perdeu as 3 filhas. Seu Benedito, aquele que tocava sanfona nas festas de São João e sempre me chamava para dançar quando eu era menina, perdeu a esposa de 50 anos. O Toninho da venda, que vendia fiado quando sabia que alguma família estava passando necessidade, foi encontrado abraçado à sua netinha, morreram juntos. A professora Clarice, que me ensinou a ler e escrever, nunca foi encontrada. O compadre Sebastião, que era padrinho do meu Francisco, cujo sorriso largo iluminava qualquer ambiente, também se foi. Uma comunidade inteira, pessoas que conhecia a vida toda, que compartilhavam alegrias, tristezas, festas, colheitas, tudo levado pela lama em questão de minutos. A cada corpo encontrado, meu coração disparava. Será que era meu Joaquim, meu pai, minha mãe? No 10º dia de buscas, encontraram minha irmãzinha Luísa. A reconheci pelo vestidinho azul que mamãe tinha feito para ela, com flores bordadas no bolso. Aquele corpinho tão pequeno, minha caçulinha que tinha acabado de completar 11 anos. Parecia estar dormindo. Foi o único enterro que pude fazer. Algumas famílias tiveram ao menos esse consolo de poder enterrar todos seus mortos. Eu não. Não encontrei mais ninguém da minha família. Nem meus pais, nem meus irmãos Miguel e Antônio,
nem meu Joaquim. Depois de um mês, as buscas oficiais foram encerradas. Os desaparecidos foram declarados mortos. A vila foi declarada área de risco, proibida para habitação. No domingo seguinte, o padre da cidade celebrou uma missa coletiva em memória de todos que se foram naquela tragédia. A pequena igreja estava lotada, transbordando de dor. Tantas famílias destruídas, tantos rostos marcados pelo mesmo sofrimento que eu sentia. Colocaram cruzes improvisadas com os nomes das vítimas, mais de 70 ao todo. Ajudei a escrever os nomes da minha família: José, Teresa, Miguel, Antônio, Luísa, Joaquim, tantos nomes, tantas vidas interrompidas. Uma senhora idosa desmaiou quando viu os nomes de todos os seus filhos e netos nas cruzes. Enterramos os poucos corpos que foram encontrados em uma cerimônia coletiva. Neste tempo, eu e Francisco estávamos abrigados numa escola da cidade. Havia outras pessoas desabrigadas. Dividíamos não apenas o espaço, mas também a dor e a incerteza do futuro. 3 semanas depois, meu Francisco, meu anjinho de apenas 4 anos, começou a tossir. Um tipo de tosse que rasgava seu peitinho pequeno. A febre voltou, desta vez mais alta, mais cruel que antes. Seus olhinhos, que sempre brilhavam, agora estavam fundos, sem vida. O médico disse que era pneumonia grave, que a água da chuva daquele dia maldito, o frio úmido do abrigo improvisado, a poeira, tudo tinha se juntado para atacar seus pulmõezinhos frágeis. Passei 3 dias e 3 noites sem dormir, segurando sua mãozinha quente de febre. Tentei de tudo. Compressas frias, os poucos remédios que consegui, rezei até minha voz sumir, implorei a Deus que levasse a mim no lugar dele. Na 4ª noite, a mais escura da minha vida, ele me olhou uma última vez. Parecia que queria dizer algo, mas não tinha mais forças. Seus lábios ressecados pela febre se moveram num sussurro que não consegui ouvir, e então seus olhinhos fecharam. Meu menino se foi numa noite fria de abril, nos meus braços, sem que eu pudesse fazer nada. Em menos de um mês, perdi tudo que amava nesse mundo. Primeiro a tragédia levou minha família, depois a doença roubou meu último motivo para viver. Deus que me perdoe, mas a dor de enterrar um filho, não existem palavras. Nenhuma mãe deveria passar por isso. Eu não gosto de falar isso em voz alta, mas eu penso que a perda dele era pior que a notícia da morte da minha família inteira. O caixãozinho branco tão pequeno parecia uma mentira cruel. Chorei até não ter mais lágrimas. Gritei até minha voz sumir. Senti uma dor física como se tivessem arrancado meu coração do peito. Foi após o enterro de Francisco que me encontrei verdadeiramente sem nada. Sem família, sem filho, sem esperança. Voltei para aquele abrigo improvisado na escola da cidade. Um lugar cheio de outros desabrigados, mas nunca me senti tão sozinha. Passei dias vagando como um fantasma, sem comer, sem banho, sem falar com ninguém. As pessoas tentavam me consolar, mas suas palavras eram como vento passando por mim. Numa noite, talvez uma semana depois que enterrei meu menino, alguém ligou uma televisão pequena, dessas que quase ninguém tinha na época. Era um aparelho velho, com imagem tremida, que alguém havia doado ao abrigo. As pessoas se reuniram em volta, famintas por qualquer distração que as fizesse esquecer por um momento a miséria ao redor. Eu estava sentada num canto, encolhida, abraçando a última roupinha de Francisco, quando a imagem do Papa Paulo VI apareceu na tela. Ele falava sobre sofrimento, sobre como Deus não abandona seus filhos mesmo nos momentos mais escuros. Não entendia todas as palavras, mas seus olhos pareciam atravessar aquela tela pequena e olhar diretamente para minha alma despedaçada. Foi o primeiro momento, desde que perdi meu filho, que algo penetrou aquela casca de dor que me envolvia. Algo nas palavras daquele homem de branco, na serenidade de seu olhar, tocou um lugar dentro de mim que eu pensava estar morto. E ali, naquele momento em que eu havia tocado o fundo do poço da existência humana, fiz uma promessa que mudaria tudo. Olhando para aquele homem na televisão,
Jurei que se Deus me desse apenas um fio de força para continuar, eu reconstruiria minha vida das cinzas. Não apenas sobreviveria, mas ajudaria outros que sofrem como eu sofri, e um dia, não importa quanto tempo levasse, iria pessoalmente agradecer ao Santo Padre por ter sido a única luz capaz de penetrar minha escuridão total. Era uma promessa absurda. Eu, uma mulher analfabeta do interior, sem um tostão no bolso, sem família acabada pela dor, prometendo ir ao Vaticano. Quem ouvisse pensaria que a tragédia tinha afetado minha cabeça. Talvez tivesse mesmo. E sabe uma coisa? Quando eu estava naquele canto, abraçando a roupinha do meu filhinho, eu estava pensando em morrer. Cheguei a planejar como faria. Tinha guardado alguns comprimidos que o médico tinha receitado para Francisco. Pensei em tomá-los todos de uma vez. Ou talvez ir até o rio que tinha transbordado e tinha levado tantas vidas, para que ele levasse a minha também. A dor era tão grande que não conseguia imaginar continuar respirando por mais um dia sequer. Para que viver? Para quem? A morte parecia a única amiga que ainda me restava, a única que poderia me dar algum alívio. Aquela promessa impossível, feita num momento de delírio ou talvez de inspiração divina, se tornou a única coisa que me manteve viva. A dor não passa, sabia, mesmo depois de tanto tempo. Ela apenas muda de forma, se acomoda em lugares diferentes dentro da gente. Aprendi a viver com ela, como uma companheira silenciosa. Poxa, o que mais me dói é que não tenho uma foto sequer de nenhum deles. Nada. Tenho apenas as lembranças guardadas aqui dentro, e isso me aterroriza. Às vezes, acordo no meio da noite, suando frio, porque sonhei com meu Francisco, mas no sonho seu rosto estava diferente, meio borrado. E então fico em pânico, tentando reconstruir suas feições na minha cabeça. Será que o nariz dele era assim mesmo? Será que o jeito que lembro do sorriso da minha mãe é realmente como ela sorria? Será que estou imaginando a voz do meu pai mais grave do que era? É uma agonia que ninguém entende. Tenho medo que as lembranças comecem a se apagar com o tempo, que um dia eu acorde e não consiga mais lembrar exatamente como era o rosto do meu filho, do rosto de todos eles. E pior, tenho medo de estar lembrando tudo errado, de estar criando versões deles que nunca existiram de verdade. Eu vou parar por aqui. Você já deve estar começando a achar que sou uma velha caduca. Vou continuar de onde eu parei. Após perder tudo, fiquei alguns meses vagando, trabalhando em casas de família, dormindo onde conseguia. Peguei um recorte de revista com a imagem do Papa Paulo VI e guardei junto. Eu tinha uma sacola de roupas doadas, onde levava para todos os lados. Eram meus únicos bens. Em dezembro de 63, alguns meses após a tragédia, consegui uma carona para São Paulo. Diziam que lá havia trabalho para todos. Cheguei na rodoviária sem conhecer ninguém, com minha sacola de roupas e 5 cruzeiros no bolso. Foi difícil. Trabalhei como empregada doméstica, lavadeira, o que aparecesse. Dormia num quartinho minúsculo que dividia com outras 2 mulheres. Comia o que dava, mas guardava cada centavo possível. Tinha um objetivo, embora naquela época ele parecesse um delírio cumprir minha promessa. Um dia, lavando roupas na casa de uma senhora rica, vi uma revista com fotos do Vaticano. Fiquei hipnotizada por aquelas imagens. A senhora Vera Lúcia notou meu interesse e me deu a revista. Recortei as fotos e colei na parede do meu quarto. Todo dia antes de dormir, olhava para elas e renovava minha promessa. Foi numa dessas casas onde trabalhava que conheci Eduardo. Ele era sobrinho da dona da casa, tinha uma pequena loja de tecidos no Brás. Um homem simples, viúvo, alguns anos mais velho que eu. Começou a me tratar com gentileza, me trazer pequenos presentes. Sobretudo me tratava com respeito, algo que eu quase havia esquecido como era. Casamos em 66. Àquela altura o governo já tinha providenciado novos documentos para mim, como parte da assistência aos sobreviventes da tragédia. Foi um processo complicado e demorado, quase como se estivessem me dando uma nova identidade. De certa forma, era isso mesmo,
Aquela Maria Vitória dos documentos antigos tinha morrido junto com sua família no deslizamento. Não era um amor arrebatador entre mim e Eduardo, mas havia carinho e companheirismo. Ele foi paciente e compreensivo quando me viu chorando abraçada a um pedaço de pano que tinha pertencido ao Francisco. Eduardo sabia da minha história e respeitava minha dor, nunca me pressionou a superar ou seguir em frente como outras pessoas faziam. Com ele, tive meu primeiro recomeço. Mudamos para uma casa pequena perto da loja de tecidos. Comecei a estudar à noite e sabia muito pouco, quase nada. Ali na escola, eu descobri um mundo novo. Eduardo também me ajudava. Depois me ensinou o básico do comércio, como anotar as vendas, calcular os preços, negociar com fornecedores. Observando as costureiras que compravam na loja, tive uma ideia. Pedi a Eduardo que me comprasse uma máquina de costura. Comecei a fazer pequenos reparos, depois passei a costurar roupas simples. Descobri que tinha talento para isso. As mãos que outrora plantavam na roça agora criavam peças que as pessoas queriam comprar. A loja de Eduardo ia razoavelmente bem. Meu pequeno serviço de costura complementava nossa renda. Aos poucos conseguimos economizar. Nunca falei para Eduardo sobre minha promessa de conhecer o Papa. Temia que ele achasse bobagem, desperdício. Então guardava alguns trocados secretamente, numa lata escondida no fundo do armário. Em 68 já estávamos melhor estabelecidos. Contratei 2 ajudantes para a costura, que agora funcionava num espaço ao lado da loja. Eduardo se orgulhava do meu progresso, mas notei que às vezes ficava incomodado quando algum cliente me elogiava demais ou quando a costura rendia mais que a loja de tecidos. Foi nessa época que Arnaldo, irmão de Eduardo, apareceu. Vinha do sul com histórias de oportunidades e grandes negócios. Eduardo ficou entusiasmado com a ideia de expandir, abrir uma fábrica pequena de roupas. Juntamos nossas economias e Arnaldo entrou como sócio, supostamente com seus contatos e experiência. Nessa mesma época descobri que estava grávida. Foi uma surpresa para nós dois. Eduardo ficou radiante. Disse que era um recomeço de verdade, tanto para ele que nunca teve filhos no seu primeiro casamento, quanto para mim, seria mãe novamente. Eu tinha sentimentos contraditórios, uma alegria hesitante misturada com medo. Medo de amar outra criança e perdê-la também. Medo de que meu coração, já tão remendado, não soubesse como se abrir novamente. Mas quando senti os primeiros movimentos daquela vida dentro de mim, algo mudou. Comecei a deixar que meus sonhos voltassem, a imaginar um futuro novamente. Foi nesse estado, vulnerável e esperançosa, que Arnaldo entrou em nossas vidas. Deus me perdoe, mas nunca confiei totalmente nele. Havia algo em seus olhos, um brilho calculista que me lembrava certos homens que conheci na infância, aqueles que sempre queriam levar vantagem sobre os outros. Tentei alertar Eduardo, sutilmente no começo, mas ele estava tão empolgado com os planos grandiosos que o irmão trazia, tão ansioso para construir um negócio maior que pudesse sustentar nossa família que em breve aumentaria, que não tive coragem de ir contra com mais firmeza. Assinei os papéis da sociedade com a mão trêmula, não apenas pelo medo do negócio dar errado, mas porque estava no 5º mês de gravidez e sentia que precisava garantir um futuro para meu filho. Assinei, embora uma voz dentro de mim gritasse para não fazer isso. Nossa filha, Beatriz, nasceu numa madrugada quente de janeiro. Tive um parto difícil, quase 20 horas de dor, mas quando finalmente a coloquei nos braços, toda aquela dor sumiu. Era uma menina linda, com cabelinhos escuros e olhos grandes e atentos. Eduardo chorou feito criança, quando a segurou pela primeira vez. Beatriz trouxe uma alegria para nossa casa, que eu não acreditava ser possível sentir novamente. Os primeiros meses foram de adaptação, noites sem dormir, aprender a ser mãe novamente, mas de uma forma completamente diferente. Eduardo era um pai atencioso, sempre disposto a ajudar, mesmo após longas horas de trabalho na loja. Estávamos construindo nosso pequeno mundo, planejando um futuro melhor para nossa filha.
Beatriz tinha acabado de completar 4 meses quando a tragédia atingiu nossa família mais uma vez. Não de morte, graças a Deus, mas de traição. 6 meses depois de assinarmos os papéis da sociedade, aquela voz dentro de mim se provou certa. Numa segunda-feira comum, meu marido chega desesperado, dizendo que foi à loja e encontrou tudo fechado, o dinheiro do banco sumido, as máquinas novas que havíamos comprado para a pequena fábrica, desaparecidas, e o pior, descobrimos que Arnaldo havia feito empréstimos em nome da empresa, falsificando nossas assinaturas. Estávamos arruinados e endividados, com uma bebê de 4 meses para criar. Eduardo nunca se recuperou daquela traição. O próprio irmão, seu sangue, ficou abatido, começou a beber, deixou de lutar. O pior era ver como ele mudou com Beatriz. No começo era um pai amoroso, mas depois da traição, mal conseguia olhar para ela. Acho que ver aqueles olhinhos inocentes o fazia sentir ainda mais culpado por não conseguir dar a ela o futuro que tinha sonhado. Eu, que já havia perdido tudo uma vez, senti uma fúria crescer dentro de mim. Não permitiria que tudo desabasse novamente. Não permitiria que minha filha vivesse na miséria. Tinha perdido Francisco, não perderia Beatriz também. Vendi nossas alianças, alguns móveis, tudo que pude. Consegui manter uma máquina de costura. Consegui um espaço minúsculo, quase um corredor. Voltei a trabalhar assim que consegui arranjar alguém para olhar Beatriz, uma senhora vizinha que cobrava quase nada para cuidar dela enquanto eu trabalhava. Passava horas longe da minha filha, e isso doía no coração. Com meus seios explodindo de tanto leite, me dava até enxaquecas. Voltava tarde e a encontrava já dormindo. Naquelas noites intermináveis de trabalho, quando minhas costas doíam e meus olhos ardiam, eu olhava para uma foto improvisada de Beatriz que mantinha junto ao recorte do Papa, agora amarelado pelo tempo. A promessa continuava viva, ardendo dentro de mim. Não sabia como, mas um dia chegaria ao Vaticano. Um dia contaria minha história ao Santo Padre. Essa certeza me dava forças quando nada mais restava. Ninguém imagina o que é recomeçar do zero 2 vezes na vida. A primeira vez, você tem a desculpa da tragédia, da fatalidade. As pessoas sentem pena, querem ajudar. Na segunda vez, muitos pensam que você fez algo errado, que merece de algum modo o que aconteceu. Após a traição de Arnaldo, Eduardo nunca mais foi o mesmo, como já te disse. Além de beber cada vez mais, se tornou amargo. Quase não interagia com Beatriz, que começava a falar suas primeiras palavras e chamava por papai, sem receber resposta. Eu trabalhava dia e noite para tentar reconstruir nosso pequeno negócio, alimentar minha filha e ainda pagar as dívidas que Arnaldo deixou. Tinha apenas uma máquina de costura velha e um espaço minúsculo alugado no fundo de uma galeria. As noites eram as piores. Eduardo chegava bêbado, às vezes violento com as palavras. Nunca me bateu, graças a Deus, mas suas palavras machucavam como pedras. Você e suas costuras ridículas, dizia. Acha mesmo que vai sair dessa situação costurando trapos? Eu engolia o choro e continuava. O que mais poderia fazer? Beatriz dependia de mim. Lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a melhorar. Desenvolvi um jeito diferente de costurar as roupas, mais eficiente, que permitia fazer mais peças em menos tempo. Criava modelos simples, mas com pequenos detalhes que os distinguiam. Comecei a fazer roupinhas de criança também, inspiradas nas que fazia para Beatriz. Logo, algumas clientes fiéis começaram a voltar. Quando Beatriz já estava com quase 3 anos, uma menina esperta e falante, apesar de toda a tristeza que havia em nossa casa, consegui alugar um espaço melhor e comprar 2 máquinas de costura novas. Contratei uma ajudante. Eduardo continuava na bebida, cada vez mais distante de nós duas, mas pelo menos havia parado de me criticar. Acho que no fundo ele se admirava com minha persistência, embora aquele ignorante nunca admitisse. Foi nesse período que tive uma ideia que mudaria tudo.
Notei que muitas confecções pequenas como a minha perdiam tempo e dinheiro pelo modo como cortavam os tecidos. Havia muito desperdício de material. Desenvolvi um método de corte que aproveitava quase todo o tecido, reduzindo o custo de produção em quase 30%. Era algo tão simples, mas ninguém parecia fazer daquele jeito. Comecei a aplicar meu método e os resultados foram imediatos. Podia vender por preços melhores e ainda ter mais lucro. Logo estava produzindo em quantidade maior do que conseguia vender diretamente. Procurei algumas lojas pequenas e ofereci minhas peças no atacado. Em pouco tempo, já tinha 8 funcionárias e um galpão alugado. Chamei minha confecção de Renascer, porque era isso que eu tinha feito, renascido das cinzas 2 vezes. Eduardo curiosamente começou a melhorar quando o negócio cresceu. Reduziu a bebida, passou a se interessar pelo que eu fazia. Não era o marido amoroso que um dia pensei que seria, mas ao menos tínhamos paz. O Brasil vivia o chamado milagre econômico, e embora a maioria das pessoas não sentisse esse milagre no bolso, havia dinheiro circulando no comércio. Minha confecção cresceu rapidamente nos anos seguintes. Em 78, já tínhamos nossa primeira fábrica de verdade, com 44 funcionários. Foi nesse mesmo ano que aconteceu algo importante para minha promessa antiga. Um novo Papa foi eleito, João Paulo II, o primeiro Papa não italiano em mais de 400 anos. Já não era mais o Papa Paulo VI do meu recorte amarelado, aquele que me dera esperança no abrigo. Paulo VI tinha falecido em agosto daquele mesmo ano, depois de 15 anos de pontificado. Houve até um Papa entre os dois, o João Paulo I, que ficou apenas 33 dias como Papa. Coitado. Senti que aquela mudança era um sinal. Minha promessa feita ao Papa Paulo VI seria cumprida com esse novo Papa, que trazia um ar de renovação para a Igreja. Com o sucesso vieram os problemas. Surgiram pessoas querendo copiar meu método de corte. Concorrentes ofereciam mais para roubar minhas costureiras experientes. E havia pressão constante dos fiscais do governo, sempre procurando um motivo para multar ou ameaçar fechar o negócio. Eduardo sugeriu que nos aproximássemos de pessoas influentes no regime militar para conseguir proteção. Confesso que não gostei da ideia, mas era uma época em que você não questionava muito. Fizemos algumas contribuições para campanhas, participamos de eventos com militares, sorrimos em fotos que não queríamos tirar. Foram compromissos necessários que até hoje me incomodam. Com a expansão do negócio, precisava viajar para outras cidades, às vezes outros estados. Beatriz, já com uns 9 ou 10 anos, ficava com Eduardo, o que sempre me deixava apreensiva. Ele ficava cada vez mais enciumado do meu sucesso, mesmo sendo o dinheiro que eu trazia que mantinha nossa casa. Começou a voltar para a bebida mais pesada, a me acusar de traição quando eu viajava. A verdade é que não tinha tempo nem cabeça para outros homens. Minha vida era trabalhar, cuidar de Beatriz, economizar e manter viva a promessa de um dia conhecer o Papa. Eu era muito vaidosa. Certamente por este motivo ele tinha ciúmes de mim. Beatriz sofria com o pai em casa. Não era violento fisicamente, mas seu silêncio e frieza machucavam a menina. Ela se tornou quieta, reservada, sempre tentando não incomodar. Chegava da escola, ia direto para o quarto fazer as lições, sem fazer barulho. Uma criança não deveria viver assim, sempre pisando em ovos dentro da própria casa. E foi no começo de 1980, Eduardo sofreu o primeiro ataque cardíaco. Não foi fatal, mas o médico avisou que o próximo poderia ser. Ele precisava parar de beber, controlar o estresse. Beatriz ficou assustada com a possibilidade de perder o pai. Por alguns meses ele seguiu as recomendações, e vi minha filha tentando se aproximar dele, trazendo água, perguntando se precisava de algo. Mas logo Eduardo voltou aos velhos hábitos, agora escondendo a bebida de nós duas. Ele achava que nos enganava, mas o cheiro forte não mentia.
Passei a encontrar garrafas escondidas nos lugares mais improváveis, dentro da caixa de ferramentas, atrás dos livros na estante, até mesmo um uísque enterrado no vaso de planta. Aquele dia fiquei indignada. Um dia cheguei em casa mais cedo e flagrei ele no banheiro bebendo direto do vidro de colônia. Quando ele me viu, ficou roxo de vergonha, começou a tossir engasgado e disse que estava só experimentando para ver se era feito de álcool mesmo, como diz no rótulo. Que tolice! Que homem se rebaixa a esse ponto, meu Deus do céu! De manhã ele mastigava folhas de hortelão ou comia balas de menta tentando disfarçar o hálito de cachaça. Quando chegava perto para falar algo, eu virava o rosto para não sentir aquele bafo azedo. O pior era quando Beatriz ia abraçar ele, e depois me olhava com aqueles olhos tristes, como quem diz: eu sei, mãe, foi nesse mesmo ano de 1980 que recebemos uma notícia que me encheu de emoção. O Papa João Paulo II viria ao Brasil em julho. Seria sua primeira visita ao país desde que foi eleito 2 anos antes. Senti um frio na barriga quando soube. Era minha chance de realizar a promessa sem precisar ir até Roma. Fiz de tudo para conseguir ver o Papa durante sua visita. Comprei ingressos para eventos, fiz doações para a igreja, usei todos os contatos que tinha na fábrica. Beatriz também estava empolgada. Eduardo, surpreendentemente, se interessou. Talvez o susto do ataque cardíaco o tivesse feito pensar mais na fé. São Paulo ficou um alvoroço naqueles dias. A cidade inteira parecia querer ver o Santo Padre. Apesar de todos os esforços, só conseguimos ver ele de muito longe, um pontinho branco cercado por multidões. Beatriz chorou de frustração. Voltei para casa desapontada, mas ainda mais determinada. Aquela experiência só reforçou minha vontade. Um dia vou a Roma, disse para Beatriz enquanto voltávamos para casa. Vou ao Vaticano encontrar o Papa pessoalmente. Foi numa dessas épocas turbulentas que conheci Clara. Ela era uma menina de 7 anos, órfã, que vivia num abrigo para onde nossa fábrica doava roupas regularmente. Clara me trazia paz quando eu olhava para ela. Comecei a visitá-la com frequência, levar pequenos presentes. Beatriz às vezes me acompanhava e se deu bem com a menina mais nova. Vi minha filha sorrindo de um jeito que não via em casa. Um dia, quase sem pensar, perguntei a Eduardo o que acharia se adotássemos Clara. Para minha surpresa, ele não se opôs, talvez porque já não pudesse ter mais filhos, pois a gente não se prevenia. Eu tinha vontade de ter outros filhos depois da Beatriz, mas parece que Deus decidiu que só teríamos ela. Ou talvez ele concordou porque viu como Beatriz se animava com a possibilidade de ter uma irmã, ou quem sabe porque no fundo ainda existia bondade dentro dele, escondida sob toda aquela amargura. Confesso que fiquei com um pouco de receio devido ao problema dele com a bebida. Será que seria bom trazer outra criança para nossa casa com Eduardo naquele estado? Mas foi Beatriz quem me deu certeza sem nem saber. Um dia depois de voltarmos de uma visita ao abrigo, ela ficou quietinha desenhando. Quando fui ver o que era, tinha feito um desenho de nós 4, todos de mãos dadas. Embaixo escreveu: minha família. Aquilo me partiu o coração. Ela ainda tinha esperança que pudéssemos ser uma família de verdade. E eu também tinha. Quem sabe uma nova criança em casa não ajudaria Eduardo a melhorar. O processo foi longo e burocrático, cheio de visitas de assistentes sociais e montanhas de papéis para assinar. Mas no final de 81, Clara finalmente veio morar com a gente, trazendo uma luz nova para nossa casa. Ter Clara em casa trouxe uma alegria. Vi Beatriz assumir o papel de irmã mais velha com seriedade e carinho, como se tivesse encontrado um propósito. Ela ajudava Clara com as lições, tomavam banho juntas, penteava seus cabelos, contava histórias antes de dormir. Lembrei de como era ter uma família unida, proteger, ensinar. Durante todos aqueles anos difíceis, eu nunca deixei de frequentar a missa. A paróquia de Nossa Senhora da Consolação ficava a algumas quadras de casa. Ia todo domingo com Beatriz, depois com Clara também, enquanto Eduardo ficava em casa, muitas vezes de ressaca.
O padre Antônio conhecia nossa história e sempre tinha palavras de conforto. Rezava fervorosamente pela recuperação do meu marido e para eu conseguir cumprir minha promessa, que é claro, eu já tinha dito a ele. Foi nessa época, depois que Clara chegou, que aconteceu algo que considero um milagre. Eduardo, vendo o carinho das meninas, começou a se interessar pela igreja também. Primeiro foi numa missa de Natal, só para acompanhar as meninas, disse ele. Depois começou a ir mais regularmente. O padre Antônio, percebendo a situação, convidou Eduardo para os encontros do grupo de apoio que ele havia criado na paróquia para pessoas com problemas com álcool. Com muito custo, consegui convencer meu marido a ir. Não sou nenhum bêbado, ele dizia, mas acabou cedendo. Foi a melhor coisa que aconteceu. O padre Antônio tinha um jeito especial, não julgava ninguém, só escutava e dava conselhos quando pedia. Eduardo encontrou amigos ali, pessoas que passavam pelos mesmos problemas, alguns em situação bem pior. Aos poucos, ele foi diminuindo a bebida. Às vezes passava semanas sem tocar em álcool. O apoio da igreja e a presença de Clara em casa transformaram meu marido. Foi como recuperar o homem por quem me casei anos antes. Por alguns anos, conseguimos ser uma família feliz de verdade. As pessoas na igreja até comentavam a mudança em Eduardo, como ele agora ajudava na quermesse. Consertava coisas na paróquia com sua habilidade de carpinteiro que tinha abandonado por anos. Nossas meninas cresciam felizes, e tudo parecia finalmente no lugar certo. Mas o destino tinha outros planos. Em março de 84, aconteceu o que eu mais temia. Lembro como se fosse hoje. Tinha sido um domingo tranquilo, fomos à missa em família, depois almoçamos em casa. À noite, Eduardo ajudou Clara com uma tarefa de matemática enquanto eu e Beatriz lavávamos a louça. Nos recolhemos cedo, cansados. De madrugada, Eduardo levantou da cama. Meio adormecida, ouvi ele dizer que ia beber água. Estava tão exausta do trabalho da semana que acabei voltando a dormir. Não sei quanto tempo se passou. Fui acordada com um grito desesperado de Clara. Corri para a cozinha e encontrei meu marido caído no chão já sem vida. O segundo ataque cardíaco, como o médico tinha alertado, foi fulminante. Durante anos me culpei por não ter percebido a demora dele. Se tivesse levantado, se tivesse ido atrás, talvez pudesse ter chamado socorro a tempo. Talvez ele estivesse vivo. Essa culpa me corroeu por dentro durante muito tempo. Na noite anterior ao ataque, ele tinha me agradecido por não ter desistido dele. Disse que se arrependia dos anos perdidos na bebida, que estava orgulhoso da família que tínhamos construído. Foi como se tivesse um pressentimento, como se estivesse se despedindo sem saber. Eduardo tinha 51 anos quando nos deixou. 18 anos juntos, quase 2 décadas compartilhando a mesma cama, a mesma mesa, as mesmas lutas. Não foi um casamento perfeito, longe disso, mas construímos algo sólido juntos. Começamos com uma pequena loja de tecidos e terminamos com uma fábrica próspera. Começamos só nós dois e terminamos como uma família de 4 pessoas. Entre altos e baixos, entre a bebida e a sobriedade, entre brigas e reconciliações, vivemos uma vida inteira em menos de 20 anos. O enterro foi no cemitério da Consolação. O padre Antônio celebrou a missa de corpo presente. A igreja estava cheia, funcionários da fábrica, amigos do grupo de apoio da paróquia, vizinhos. Beatriz, com 15 anos, e Clara, com 10, estavam inconsoláveis, chorando de soluçar. Eu tentava me manter forte pelas duas, mas por dentro estava despedaçada. Todos estávamos arrasados. Até o padre, tão sereno normalmente, teve a voz embargada várias vezes durante a cerimônia. Os amigos do grupo de apoio, aqueles homens durões, choravam sem vergonha. Perderam não só um companheiro, mas um exemplo de superação. Eu estava com 44 anos e me tornava viúva pela segunda vez. Olhando para aquele caixão, lembrei do meu Joaquim, que nem teve um enterro decente depois do deslizamento. Naquele momento, enquanto jogava um punhado de terra sobre o caixão de Eduardo,
Prometi a mim mesma que seria forte pelas minhas filhas. Elas não perderiam a mãe também. Me vi sozinha novamente como chefe de família, mas desta vez diferente da primeira tragédia. Agora tinha 2 filhas para criar, um negócio estabelecido e a experiência de quem já havia sobrevivido ao pior. Na condição de viúva, assumi completamente os negócios. Algumas pessoas duvidavam que conseguiria tocar tudo sozinha, por ser mulher. Mas essas pessoas não conheciam minha história, não sabiam o que já tinha enfrentado. Administrar uma fábrica era fácil perto de reconstruir a vida 2 vezes. Os anos foram passando e nossa empresa crescendo. Logo tínhamos 3 fábricas espalhadas por São Paulo e mais de 300 funcionários. A Renascer tinha virado uma marca conhecida, respeitada. Durante todo esse tempo minhas filhas estavam crescendo e estudando. Sempre que podia levava elas comigo para conhecer nosso negócio. Beatriz adorava entender como funcionava a contabilidade, ficava fascinada com os números. Clara já se interessava mais pelos tecidos, pelas cores, pelos desenhos. Fiz questão de colocar as 2 nas melhores escolas, algo que nunca pude sonhar para mim mesma. Queria que tivessem todas as oportunidades do mundo. Elas até aprenderam a falar inglês. Lembro da primeira vez que eu vi Beatriz conversando com um cliente americano. Meu coração quase explodiu de orgulho. O tempo passou num piscar de olhos. De repente, Beatriz estava se formando em administração. Veio trabalhar comigo na direção da empresa, organizando as finanças, negociando com os bancos, coisas que eu fazia na raça e ela fazia com estudo. Clara descobriu seu talento para criar. Fez um curso técnico de modelagem e costura, depois conseguiu entrar num dos primeiros cursos de moda que abriram em São Paulo. Era novidade na época, todo mundo ainda ia estudar isso na França ou na Itália. Clara passou por uma fase difícil durante seu curso técnico. Conheceu um rapaz, Nelson, que todo mundo comentava que era gay, mas ela não acreditava. Dizia que era fofoca do pessoal, que tinham inveja dele por ser talentoso. Aqui entre nós, eu desconfiei desde o começo. Mãe percebe essas coisas. Os trejeitos dele não me enganavam. Aquela vaidade exagerada, fazia até as sobrancelhas pouco, mas eu percebi isso. Passava creme na mão toda hora. Tinha uma voz que subia e descia quando ficava animado. Todo mundo no curso de moda conhecia marcas e essas coisas. Normal. Mas ele ia além, sabia até o nome dos perfumes que cada artista famoso usava. Tinha um jeitinho delicado de sentar, de segurar as coisas. Mas você sabe como são os jovens, acham que a gente não entende nada da vida. Clara tinha que descobrir por conta própria. Os 2 namoraram quase 1 ano. Ela estava apaixonada, se perdeu com ele e tudo. Era um moço bonito, educado. Realmente tinha talento para desenhar roupas. Eu não quis me meter. Clara era teimosa quando botava uma ideia na cabeça. Um dia Clara chegou em casa arrasada, chorando como criança. Ricardo tinha confessado tudo. Disse que gostava dela como amiga, que tentou muito gostar como o homem gosta de mulher, mas não conseguiu. Estava tentando ser normal por causa da família dele, principalmente do pai que era muito rígido. Clara ficou de cama 1 semana. Eu fiquei com tanta raiva daquele rapaz por fazer minha filha sofrer, mas com o tempo entendi que ele também estava sofrendo, tentando ser quem não era para agradar os outros. Depois dessa desilusão, Clara demorou para confiar em outro homem. Foi através do curso de Clara que conheci Ricardo. Ele era advogado, viúvo como eu, com um filho da mesma idade de Clara. Nos encontramos por acaso, na saída do curso técnico, quando fui buscar minha filha. Ele também esperava o filho dele, André. Ricardo era um homem diferente de todos que já tinha conhecido. Culto, falava de livros, de viagens que tinha feito pela Europa. Tinha um jeito distinto de se vestir, sempre de terno bem passado. Aos 56 anos, eu já achava que essas coisas de paixão não eram mais para mim, que esse tempo tinha passado. Mas a vida sempre nos surpreende, não é mesmo? Começamos com conversas simples, sobre os filhos,
sobre as aulas. Depois ele me convidou para um café. Falamos por horas. Ele me ouvia com atenção. Foi tão natural quando ele ofereceu ajuda com as questões da empresa. Era um excelente advogado. Conhecia os caminhos da justiça como a palma da mão, com 34 anos de experiência. Com seu apoio, descobri que muitos documentos da Renascer estavam precisando de atualização. Tinha crescido tanto que meu jeito simples de administrar já não era suficiente. Ricardo organizou tudo, me ensinou sobre contratos, impostos, coisas que eu fazia mais por intuição que por conhecimento. Enquanto isso, um sentimento novo crescia entre nós. Beatriz percebeu logo. Minha filha sempre foi esperta para essas coisas. Na época ela já estava noiva do João, um rapaz que conheceu na faculdade. Me disse uma noite: "Mãe, o doutor Ricardo olha para a senhora de um jeito diferente." Fiquei sem graça, como uma menina. Clara também notou. Um dia, depois de uma reunião no escritório da fábrica, Ricardo ficou para trás quando todos já tinham saído. Ele estava olhando para um porta-retrato que eu tinha na minha mesa. Uma foto do Vaticano recortada de revista, já desbotada, dentro de uma moldura simples. Estava ali há anos, mas ninguém nunca tinha me perguntado sobre aquilo. "Que lugar é esse?" perguntou ele, pegando o porta-retrato. "É o Vaticano", respondi, continuando a guardar papéis na gaveta. "Por que tem uma foto tão antiga do Vaticano na sua mesa?" Contei para ele da minha promessa de como tinha visto o Papa Paulo VI na televisão quando estava no fundo do poço, de como aquilo tinha me dado forças para viver. "Você ainda não foi ao Vaticano?" Ele perguntou surpreso. "Tenho condições há anos, graças a Deus", respondi com um suspiro. Mas sempre arrumei desculpas. Primeiro eram as meninas para criar, depois a empresa para cuidar, sempre adiando. "E agora? O que te impede agora?" A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei ali, parada sem resposta. Foi como se pela primeira vez eu me desse conta de que o único obstáculo era eu mesma. Tinha medo de que, depois de tantos anos, aquela promessa não tivesse mais sentido. Ou pior, de que cumprindo aquela promessa, eu finalmente tivesse que confrontar todo o passado que tanto me doía. Era uma ferida que eu fingia ter cicatrizado, mas no fundo ainda estava aberta. Ir ao Vaticano significava olhar para aquela Maria Vitória destroçada do abrigo, para o Francisco, para minha família soterrada. Não sei se estava pronta para isso. E aqueles pensamentos bastaram para eu começar a chorar sem parar. As lágrimas vieram de um jeito devastador, aquele nó horroroso na garganta. Simplesmente não deu para segurar. E o Ricardo, coitado, a única coisa que veio na cabeça dele era de me abraçar. Ricardo nunca tinha ido ao Vaticano. Na verdade, apesar de todas as viagens que contava, nunca tinha ido à Itália. Era como se estivesse guardando essa viagem para um momento especial. "Podíamos ir juntos", sugeriu ele, ainda me abraçando. Senti meu coração acelerar. Não era apenas a ideia de finalmente cumprir minha promessa que me emocionava. Era perceber que aquele homem queria compartilhar algo tão importante comigo. Alguém que entendia o valor daquele sonho, que não achava bobagem, respeitava a minha fé. Quando consegui me acalmar, Ricardo me conduziu até a cadeira e se sentou na outra na minha frente. Ali mesmo no meu escritório. Pegou nas minhas mãos e olhou nos meus olhos ainda vermelhos de tanto chorar. "Maria Vitória, eu nunca imaginei que aos 60 anos ia me apaixonar como um menino. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Forte, determinada, linda." Ele fez uma pausa, passou a mão pelo meu cabelo tingido de loiro escuro. Sempre bem cuidado. Nunca deixei um fio branco aparecer, sempre fui vaidosa nesse ponto. Isso eu digo naquela época. Hoje em dia gosto dos meus cabelos brancos. E ele continuou dizendo: "Quero te pedir em namoro. Sei que parece coisa de adolescente, mas quero fazer tudo direito." Tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Eu, em namoro na minha idade? Claro que no fundo era o que eu esperava, já que também estava gostando dele.
e sem mais nem menos veio um pensamento na minha cabeça, o que as pessoas iam pensar, mas percebi que não me importava nem um pouco com o que iam pensar, só me importava com o que eu sentia naquele momento. Sim, respondi baixinho. Quero namorar com você. Ele sorriu aliviado como um menino que convidou a garota mais bonita da escola para dançar e ela aceitou. Ali aconteceu nosso primeiro beijo. Um beijo delicado, tímido, que foi ficando mais intenso. Nos beijamos como dois jovens apaixonados, esquecendo completamente que estávamos no escritório, que poderia entrar alguém a qualquer momento. Foi um beijo que despertou sensações que eu achava que estavam adormecidas para sempre. Quando nos separamos, olhamos um para o outro e rimos, como se compartilhássemos um segredo maravilhoso. Quando contei para as meninas sobre o namoro, fiquei surpresa com a reação. Beatriz bateu palmas de alegria, disse que já tinha percebido há tempos e que aprovava completamente. Clara ficou mais reservada no começo. Era normal, ainda estava se recuperando da desilusão com Nelson. Mas depois me abraçou e disse que gostava muito do Dr. Ricardo, que ele era um homem bom. André, o filho dele, também nos deu sua bênção. Foi um alívio ter o apoio dos nossos filhos. Menos de um mês depois, Ricardo me surpreendeu com uma viagem para Campos do Jordão. Disse que era para comemorarmos esse tempo juntos, para termos um fim de semana só nosso. Reservou um chalé lindo, todo de madeira, com lareira e vista para a montanha. Foi a primeira vez que saí de viagem com um homem desde que Eduardo morreu. Estava nervosa como uma menina, pois eu já sabia que a gente teria que fazer aquilo. Naquela noite, depois de um jantar à luz de velas, com direito a champanhe e tudo mais, acabamos nos entregando à paixão que crescia entre nós. No calor da lareira, nos amamos intensamente, sem pudores, sem limites, como se o tempo tivesse voltado atrás. Descobri que meu corpo ainda sabia dançar aquela dança, ainda sabia sentir prazer. Ricardo me fez sentir desejada, bonita, viva. Passamos a noite inteira acordados, como dois amantes insaciáveis, ora conversando sobre a vida, ora nos amando novamente. Pela manhã, olhei para ele adormecido ao meu lado, e pensei que a vida tinha sido generosa comigo afinal, me dando uma terceira chance de ser feliz. A vida com Ricardo trouxe cores novas para meus dias. Ele me ensinou a apreciar coisas que nunca tinha dado atenção antes. Um bom vinho, uma música clássica, o prazer de ler um livro na varanda. Nos fins de semana, fazíamos pequenas viagens para o litoral ou interior. Pela primeira vez na vida, eu viajava por prazer, não por trabalho. Ricardo me pediu em casamento no Natal de 97. Foi uma surpresa completa. Estávamos todos reunidos, eu, ele, nossas filhas André, João e meu primeiro neto, Pedro, que tinha acabado de completar 3 meses. Aquele menininho mudou minha vida, viu? Quando Beatriz colocou ele nos meus braços pela primeira vez, senti uma emoção que não sentia desde o meu Francisco. Foi como se um pedaço do meu coração que estava congelado derretesse de repente. Peguei aquele pacotinho tão pequeno, com os olhinhos fechadinhos, e pensei, meu Deus, eu vivi para ver meu neto nascer. Chorei tanto que molhei a mantinha dele. Beatriz tinha se casado às pressas com João no início daquele ano quando descobriu que estava grávida. Na época fiquei preocupada, claro, mas João era um bom rapaz, engenheiro, tinha um bom emprego, uma boa família. Quando digo boa família não quero dizer de posses. Eles tiveram uma trajetória difícil como eu, eram pobres de Marredeci e com muito esforço prosperaram e pagaram os estudos de João e da irmã dele. Eles fizeram uma cerimônia simples para que ela não aparecesse com barriga no vestido de noiva. No dia do pedido de Ricardo, Beatriz ainda estava se adaptando à maternidade, com todas aquelas noites sem dormir. E lá estava Ricardo, se ajoelhando na minha frente, todo mundo olhando, tirando uma caixinha do bolso. Fiquei sem palavras. Aos 57 anos, não esperava viver algo assim. Clara sorria de alegria. Beatriz chorava emocionada com o bebê no colo. Casamos no civil 6 meses depois,
em junho de 1998. Uma cerimônia simples, só para a família e amigos próximos. Ricardo insistiu que eu usasse um vestido branco, mesmo eu achando que não combinava com uma senhora da minha idade. Depois da pequena recepção que tivemos no salão de festas, Beatriz veio até mim com um envelope nas mãos. Estava com um sorriso misterioso no rosto. Mãe, esse é o presente de casamento meu e da Clara, disse ela, me entregando o envelope. Abri, curiosa. Dentro havia passagens de avião para Roma e uma carta da prefeitura da Casa Pontifícia. Quando li o conteúdo, meus joelhos fraquejaram. Era a confirmação de que teríamos lugares reservados na audiência papal de quarta-feira, 15 de julho de 98. Depois de 35 anos, minha promessa feita naquele abrigo finalmente seria cumprida. Olhei para Ricardo, que sorria sabendo de tudo. Nós escrevemos para o Vaticano há 3 meses, explicou Clara. Contamos sua história, mamãe. Sobre a promessa, sobre tudo que a senhora passou. As malas já estão prontas, completou Beatriz. Vocês partem amanhã. Vai ser a lua de mel de vocês. Não consegui conter as lágrimas. Aquelas meninas danadas me davam o melhor presente. Ricardo segurou minha mão, emocionado. Era a primeira vez que eu saía do Brasil. A viagem foi mais cansativa do que imaginávamos. De São Paulo a Roma são mais de 12 horas de voo. Naquela época os aviões não tinham o conforto de hoje, as poltronas eram mais apertadas. A comida deixava a desejar. Ricardo, mesmo acostumado a viajar, dormiu pouco. Eu, nervosa demais para descansar, passei quase todo o voo olhando pela janela, rezando, pensando em tudo que tinha acontecido na minha vida até aquele momento. Quando finalmente chegamos a Roma, fiquei impressionada com o contraste entre o moderno e o antigo. Prédios de milhares de anos convivendo com carros e ônibus barulhentos, motos zigue-zagueando pelo trânsito caótico. Ricardo tinha razão. Roma não era uma cidade, era um museu a céu aberto. Nosso hotel ficava a poucos quarteirões do Vaticano. Da janela do quarto, eu podia ver a cúpula da Basílica de São Pedro desenhada contra o céu. É ali que vamos amanhã, disse Ricardo, me abraçando por trás. A primeira surpresa foi descobrir o tamanho do Vaticano. Quando você ouve falar do país do Papa, imagina algo grande e imponente. Mas o Vaticano é minúsculo. Com apenas 44 centésimos de quilômetros quadrados, é reconhecido como o menor país independente do mundo. Menor que muitos parques em São Paulo. Você sabia disso? Para você ter uma ideia, dá para caminhar por todo o país em menos de 1 hora. Parece até brincadeira. No dia da audiência, acordamos antes do amanhecer. Mesmo assim, quando chegamos à Praça São Pedro, já havia centenas de pessoas formando filas nos controles de segurança. Mostramos nossos bilhetes e fomos conduzidos a um setor especial, próximo ao corredor central. Olha só isso, sussurrou Ricardo, apontando para a praça que começava a encher. Estamos no menor país do mundo, mas com a maior influência. Vem gente de todos os cantos. Era verdade. Ao nosso redor ouvíamos idiomas que nem conseguíamos identificar. Grupos de freiras, padres, famílias inteiras, todos esperando para ver o Papa. Ricardo, sempre curioso, começou a me contar curiosidades que tinha lido no guia turístico. Sabia que o Vaticano tem seu próprio correio? E dizem que é mais eficiente que o da Itália. Também tem um banco, uma estação de rádio e até uma pequena estrada de ferro de apenas 300 metros. O sol já estava alto quando ouvimos um burburinho crescente. O papamóvel estava se aproximando. Meu coração parecia que ia sair pela boca. João Paulo II acenava para a multidão sorrindo. Quando ele passou pelo nosso setor, tive a impressão de que nossos olhares se cruzaram por um breve instante. Depois que o papamóvel passou pelo nosso setor, ele continuou seu percurso pela praça, abençoando os fiéis. João Paulo II fazia questão de cumprimentar o máximo possível de pessoas, especialmente aquelas em setores reservados como o nosso. Quando a audiência geral começou oficialmente,
O Papa subiu ao palco montado na frente da basílica. Ele falou em italiano primeiro, depois repetiu suas mensagens em vários idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão, polonês e até português. Quando ouvi minha língua materna saindo de seus lábios, senti um calafrio. Era como se ele falasse diretamente para mim. Após seu discurso, começou a parte que eu não esperava. Os grupos especiais como o nosso foram chamados para uma breve apresentação ao Santo Padre. Havia uma fila organizada pelos guardas suíços, vestidos com seus uniformes coloridos. Ricardo apertou minha mão, sentindo meu nervosismo. É agora, Maria Vitória, ele sussurrou. Sua promessa. Quando chegou nossa vez, fui apresentada como a senhora brasileira que fez uma promessa há 35 anos. O Papa segurou minhas mãos entre as dele. Eram mãos quentes, firmes. Seus olhos azuis me fitaram com uma intensidade que parecia enxergar toda a minha alma. Em português, com seu forte sotaque polonês, ele me perguntou: qual foi sua promessa, minha filha? As palavras ficaram presas na minha garganta. Como explicar 35 anos de vida em poucos segundos? Como falar do deslizamento do meu Francisco da televisão no abrigo? Santo Padre, consegui dizer finalmente. Prometi ao Papa Paulo VI que reconstruiria minha vida das cinzas depois de perder toda a minha família, e que um dia viria agradecer pessoalmente. Ele apertou minhas mãos um pouco mais forte. A fila atrás de nós era grande, os assessores queriam que avançássemos, mas João Paulo II parecia não se importar com o tempo. E você reconstruiu, ele disse. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Sim, respondi, as lágrimas escorrendo, e estou aqui para agradecer. Ele fez então algo que não estava previsto no protocolo. Colocou a mão sobre minha cabeça e fez uma breve oração. Depois pegou um pequeno terço de madrepérola em sua batina e o colocou nas minhas mãos. Para sua nova família, disse. Deus nunca abandona seus filhos. Foram as mesmas palavras que ouvi na televisão daquele abrigo improvisado, décadas atrás. Ricardo me fotografou com o Papa. Depois da audiência, com as pernas ainda trêmulas pela emoção, Ricardo sugeriu visitarmos a Basílica de São Pedro. A fila era enorme, serpenteava por toda a praça, mas nada me desanimaria naquele dia. Ao entrar na Basílica, fiquei sem palavras. O teto tão alto que doía o pescoço para olhar, os mosaicos coloridos, as estátuas de mármore. Em cada canto, uma história, em cada detalhe, séculos de arte e fé. Lá dentro, Ricardo me contou que o altar principal está construído sobre o túmulo de São Pedro, o primeiro Papa. Consegue acreditar, Maria Vitória? Estamos literalmente pisando na história, ele dizia, enquanto apertava minha mão. Visitamos também os museus do Vaticano e a Capela Sistina, onde Michelangelo pintou seu famoso teto. Ricardo me explicou que o artista inicialmente recusou o trabalho por se considerar um escultor, não um pintor, mas acabou criando uma das obras mais admiradas do mundo. Uma curiosidade que me surpreendeu foi saber que nascer no Vaticano não garante cidadania a ninguém. É preciso trabalhar lá, e se a pessoa perde o emprego, também perde a cidadania. Outro detalhe fascinante é que os caixas eletrônicos do Vaticano têm a opção de latim, o único lugar no mundo onde isso acontece. Apesar de pequeno, o Vaticano impressiona pela grandiosidade de sua história e influência. Como disse Ricardo, é o menor em tamanho, mas um dos maiores em importância. Voltamos para o hotel exaustos, com os pés doendo de tanto caminhar, mas com o coração transbordando de emoção. Aquela noite, olhando as luzes de Roma pela janela do hotel, eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre. A promessa feita há 35 anos estava cumprida, e eu finalmente podia encarar o meu passado. Passamos uma semana inteira na Itália, aproveitando cada momento. Cada dia era uma descoberta. Visitamos as ruínas do Coliseu, onde Ricardo me explicou sobre os gladiadores e mártires cristãos. Caminhamos pelas ruas de pedra do centro histórico, comemos gelatos deliciosos
e jogamos moedas na Fontana di Trevi, fazendo o pedido tradicional de voltar a Roma um dia. No domingo 19 de julho, acordamos cedo para assistir ao Ângelus. É quando o Papa aparece na janela do Palácio Apostólico ao meio-dia para rezar com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Mesmo tendo tido o privilégio da audiência privada na quarta-feira, queríamos ver o Santo Padre novamente. A praça estava repleta de peregrinos de todos os cantos do mundo, bandeiras coloridas tremulando ao vento. Quando o relógio da Basílica bateu meio-dia, um silêncio respeitoso tomou conta da multidão. João Paulo II apareceu na janela, sorridente, e começou sua breve alocução. Falou em várias línguas, e quando chegou ao português, senti novamente aquela emoção profunda. Ergui o terço de madrepérola que ele havia me dado na audiência, para receber a bênção. Ricardo segurou minha mão livre e sorriu. Ali, sob o céu azul de Roma, entre milhares de peregrinos, me senti parte de algo muito maior que eu mesma. Parte de uma história que começou há 2000 anos e continuaria muito depois de mim. Na véspera de nossa partida, voltamos à Praça São Pedro para uma última visita. Retornamos ao Brasil transformados por aquela experiência. A promessa estava cumprida e com ela um ciclo da minha vida se completava. Agora eu podia finalmente olhar para frente sem o peso do passado, sabendo que tinha a bênção para ser feliz novamente. A Renascer continuou crescendo mais do que eu jamais poderia imaginar. Juntar as forças com Ricardo foi a melhor decisão que podíamos ter tomado. Ele tinha aquele conhecimento jurídico todo, sabia das leis, dos direitos e principalmente das brechas legais. Você sabe como é isso, não é? Na verdade, essa coisa de incentivo fiscal eu já conhecia antes mesmo do Ricardo chegar. Meus contadores já tinham me ensinado há anos. A gente destinava uma parte do imposto que ia pagar de qualquer jeito para projetos sociais e culturais. Era bom demais. Você pagava o mesmo tanto, mas sabia exatamente onde uma parte daquele dinheiro estava sendo aplicada. Os contadores me explicaram tudo direitinho. Dona Maria Vitória, a senhora não vai deixar de pagar imposto. Vai pagar o mesmo valor. A diferença é que em vez de todo o dinheiro ir para o governo, uma parte vai direto para uma causa que a senhora escolher. E assim a gente fazia. Visitávamos os projetos que apoiávamos, víamos o resultado com os próprios olhos. Muito melhor do que mandar tudo para o governo e depois nem saber onde foi parar, não acha? Quando o Ricardo descobriu isso, ele ficou impressionado. Me disse que conhecia muitas empresas que faziam uso desses incentivos fiscais, mas a maioria não se importava de verdade para onde ia o dinheiro. Era só para abater imposto mesmo, nem botavam os pés nas instituições que ajudavam. Ele me elogiou porque a gente não só destinava o dinheiro, mas acompanhava os projetos, visitava, via o resultado acontecendo. Maria Vitória, isso é um dos diferenciais que me fez me apaixonar por você. Esse seu coração enorme, essa preocupação genuína com as pessoas. Fiquei toda boba quando ele falou isso, vou te confessar. Abrimos filiais em vários estados, modernizamos tudo. De uma pequena costura no fundo de galeria, viramos uma referência nacional no ramo têxtil. Eu nunca esqueci de onde vim. Por isso mesmo, sempre fiz questão de contratar mulheres em situação difícil. Mulheres que, como eu no passado, precisavam de uma chance. Oferecia treinamento, oportunidades. Tenho orgulho de dizer que a maioria dos cargos de chefia na Renascer era ocupada por mulheres. Isso numa época em que quase não se via mulher em cargo de liderança. As pessoas até estranhavam quando iam fazer negócio com a gente e encontravam mulheres no comando. Além dos impostos que sempre fui obrigada a pagar, uma parte dos lucros sempre separei para causas sociais, principalmente relacionadas a vítimas de desastres naturais e crianças órfãs. Fundei um abrigo para crianças sem família, inspirado na história da minha Clara. Como eu sabia o que era perder tudo, fazia questão de estender a mão para quem precisava recomeçar. Nossa família também cresceu, graças a Deus. Pedro, meu primeiro neto, filho da Beatriz com o João,
Já tinha me dado a alegria de ser avó em 97. Depois vieram Luiz Eduardo em 2000 e Maria Helena em 2003, completando os 3 netos que a Beatriz me deu. Clara demorou mais para se casar, ainda estava com o coração machucado depois daquela desilusão com o Nelson. Mas quando conheceu o Marcos, um professor de matemática na faculdade onde ela estudava moda, foi amor à primeira vista. Em 2005, eles me deram o Rafael, meu 4º neto, um menino de olhos vivos e inteligentes que, não sei se é bobagem de avó, mas me lembrava tanto meu Francisco. É como já te disse no começo, eu lembro sim do meu filhinho, mas não tenho certeza absoluta se ele era realmente assim. Tinha o mesmo jeitinho de olhar curioso para as coisas. Hoje, aos 85 anos, já tenho 5 bisnetos. Quando estão todos juntos aqui em casa, é uma barulheira que eu adoro, mas me cansa. No dia seguinte eu durmo mais do que o normal. Em janeiro de 2019, o Brasil inteiro foi abalado por uma tragédia que me atingiu como um soco no estômago, me jogando de volta para 63, para aqueles dias horríveis depois do deslizamento. Uma barragem de rejeitos de minério se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais. Quando vi aquelas primeiras imagens na televisão, fiquei paralisada. A lama descendo feito um rio do inferno, engolindo tudo pela frente. Casas, pessoas, sonhos, igual ao que tinha acontecido com minha vila, só que desta vez, milhões de vezes pior. Eram 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo, é um número grande demais para minha cabeça. O Ricardo tentou me explicar que daria para encher quase 5.000 piscinas olímpicas. Uma brutalidade. E o pior, essa lama descia com uma violência de arrancar árvores pela raiz, de arrastar caminhões como se fossem caixinhas de fósforo. O refeitório da empresa Vale foi atingido bem na hora do almoço. Meu Deus, coitado daquele povo, nem chance de correr tiveram. Estavam ali, comendo, conversando, fazendo planos para o fim de semana, e de repente, acabou. Tudo acabou. A lama engoliu tudo em segundos, sem dar tempo para nada. Centenas de trabalhadores soterrados vivos, sem nem perceber o que estava acontecendo. Que morte horrível, meu Jesus! A lama não parou por aí. Percorreu mais de 300 quilômetros, destruindo tudo no caminho. Afetou 18 municípios, atingiu quase 1 milhão de pessoas. Contaminou o rio Paraopeba com aquela porcaria de metal pesado que mata os peixes, mata as plantas, mata a vida toda. O povo ribeirinho perdeu sua fonte de água, seu sustento, seu futuro. As cenas que passavam na televisão me deixavam doente. Aqueles familiares desesperados, procurando por um sinal, uma notícia, um corpo ao menos para enterrar. Via neles o mesmo olhar que eu tive quando procurava por Joaquim, por meus pais, por meus irmãos. Aquela mistura de esperança que não quer morrer com o desespero que vai crescendo a cada hora, a cada dia sem resposta. Você se agarra em qualquer coisa, uma roupa reconhecida, um sapato, qualquer pista. É uma dor que não desejo nem para o meu pior inimigo. Uma coisa que me deixou especialmente abalada foi quando soube que muitos corpos nunca seriam encontrados. Tinham virado lama, tinham se desintegrado na correnteza furiosa. Isso me doeu muito, porque sei como é importante para uma família ter um lugar para chorar seus mortos, para levar flores, para conversar com quem se foi. Eu mesma só tive isso com a Luísa, minha irmãzinha. Os outros, até hoje, não sei onde estão exatamente. É uma ferida que nunca fecha de todo. Não consegui ficar parada como você já deve imaginar. Chamei Beatriz, Clara e Ricardo para uma reunião urgente. Precisamos fazer alguma coisa, eu disse. Eles concordaram na hora. Quando mostrei as imagens para o meu neto Pedro, que já estava com 21 anos na época, ele ficou horrorizado. Vó, isso parece o fim do mundo. Aí começamos a organizar como podíamos ajudar. Foi quando ouvi algo que me deixou furiosa. Um funcionário da fábrica que tinha um primo em Minas me alertou: Dona Maria, cuidado com doação em dinheiro.
Tem uns espertalhões passando a mão na grana, fazendo vaquinha falsa, dizendo que é para ajudar, mas o dinheiro some antes de chegar em quem precisa. Aquilo me revoltou. Como é que pode? No meio de uma desgraça dessas, tem gente querendo se aproveitar. Decidi que faríamos diferente. Em vez de mandar dinheiro, íamos mandar coisas que chegassem direto na mão de quem precisava. Mobilizamos toda a estrutura da Renascer. As máquinas que faziam lingeries, camisetas e pijamas passaram a trabalhar 24 horas por dia. Mandamos produzir milhares e milhares de peças íntimas femininas, calcinhas de todos os tamanhos, sutiãs, camisolas. Porque, veja bem, nessas situações todo mundo lembra de mandar comida, água, mas esquece que as mulheres precisam de roupa de baixo limpa. Eu sabia bem disso, porque passei por aquilo. É uma questão de dignidade, sabe? Também mandamos um caminhão só de fraldas. Tanto de bebê quanto de adulto. Lembrei da minha mãe improvisando fraldas de pano para nós, lavando no rio, secando no varal. Hoje em dia é tudo mais fácil com essas fraldas descartáveis. Quando você perde tudo, até as coisas mais básicas viram luxo. E tem os idosos, né? Muitos acamados, doentes, que precisam de fraldas geriátricas e ninguém lembra. Compramos toneladas de alimentos não perecíveis e água potável. A água era crucial porque os rios estavam todos contaminados. As pessoas não podiam nem tomar banho naquela água, quanto mais beber. O Ricardo ajudou a organizar toda a logística. Mesmo com 81 anos, ele ainda tinha uma cabeça boa para essas coisas, sabia como fazer tudo chegar onde precisava. Quando cada carregamento saía, eu fazia questão que 2 funcionários de minha total confiança fossem junto para garantir que tudo seria entregue direito, sem desvios. Clara chegou a ir pessoalmente numa das entregas. Voltou arrasada, chorando tanto que mal conseguia falar. Quando se acalmou, me contou coisas que me gelaram o sangue. Mãe, tem criança que perdeu todos os adultos da família. Todo mundo. Pai, mãe, avós, tios, não sobrou ninguém. Tem velhinho que perdeu filhos e netos de uma vez só. Estão completamente sozinhos no mundo agora. O cheiro lá é insuportável. Uma mistura de lodo, de morte, de produtos químicos. As pessoas estão com a pele cheia de feridas por causa do contato com a lama tóxica. Os que sobreviveram estão com problemas respiratórios sérios. E o pior, mãe, muita gente ainda tem esperança de encontrar alguém vivo mesmo depois de semanas. É de partir o coração. Quando ouvi isso, pensei, é a minha história, mas multiplicada por 1000. O que eu vivi em 63 foi terrível, mas o que aconteceu em Brumadinho era de uma dimensão quase incompreensível. O que mais me revoltava era saber que, diferente da minha vila que foi destruída por um desastre natural, aquela tragédia em Brumadinho poderia ter sido evitada. As investigações mostraram que a empresa sabia do risco de rompimento da barragem. Tinha relatórios, tinha alertas e não fez nada. Isso não é acidente, isso é crime, é assassinato. Rafael, meu neto que se formou em engenharia ambiental, foi como voluntário ajudar na avaliação dos danos ao meio ambiente. Voltou de lá abatido, com olheiras fundas. Vó, o rio está completamente morto. Não tem um peixe, não tem uma planta, não tem nada vivo. A recuperação, se é que vai acontecer um dia, vai levar décadas. Até hoje, quase 6 anos depois, a justiça não foi feita completamente. Algumas famílias receberam indenizações, é verdade, mas dinheiro nenhum no mundo traz de volta quem se foi. Isso eu sei bem. Muitas pessoas em Brumadinho, principalmente as mais pobres, continuam sofrendo com problemas de saúde, com a falta de água limpa, com o trauma psicológico. A lama levou não só vidas, mas sonhos, memórias, histórias inteiras. Quando vejo meus bisnetos correndo pela casa, fazendo aquela barulheira boa de criança, penso em quantas avós em Brumadinho não têm mais essa alegria. Penso nas crianças que crescerão sem pais, sem avós, sem tios. Penso no futuro que essas crianças teriam se a ganância de uma empresa não tivesse destruído tudo. E isso me dá uma raiva, minha filha.
Uma raiva que você nem imagina. O terço de madrepérola que o Papa João Paulo II me deu naquela audiência em 98 continua aqui, guardado numa caixinha na minha cômoda. Às vezes, pego ele para rezar pelos meus que já se foram, pelo meu Francisco pequeno, e também pelas vítimas de Brumadinho. Na verdade, eu rezo para tanta gente, que teríamos que fazer outra parte da história para falar sobre todos eles. No fim das contas, todo mundo que sofre uma perda se torna meio que uma família, unida pela mesma dor. Sabe, aquele Papa que me abençoou já não está mais entre nós, mas acho que você já deve saber disso. João Paulo II faleceu em 2 de abril de 2005, sofria de Parkinson há anos, coitado. Mesmo doente, nunca deixou de trabalhar, de viajar, de estar com o povo. Tinha uma força que vinha de Deus, só pode. Depois de sua morte, a Igreja o reconheceu como santo. São João Paulo II agora, olha só. Quem diria que aquele homem que segurou minhas mãos e me deu o terço seria um santo um dia? Me sinto abençoada por ter recebido algo dele. Depois veio o Papa Bento XVI, um alemão muito inteligente professor. Parecia mais sério, mais reservado. Ele acabou surpreendendo todo mundo quando renunciou em 2013. Imagina só, quase 600 anos sem um Papa renunciar, e de repente ele diz que não tem mais forças para continuar. Foi um gesto de humildade que poucos teriam para mim. Daí assumiu o Papa Francisco, um argentino, o primeiro Papa da América Latina. Esse é mais simples, fala de um jeito que todo mundo entende, se preocupa com os pobres. Lembra um pouco o jeito do João Paulo II de ser próximo do povo, mas cada um com o seu estilo próprio, né? Às vezes vejo ele na televisão e pensava, será que um dia vou conseguir ver esse Papa também? Seria muita sorte. E agora, depois da partida do nosso querido Papa Francisco, os cardeais se reuniram, como sempre acontece, para escolher o novo pastor. Confesso que a gente sempre fica curiosa, né? Quem será o escolhido? Qual caminho a Igreja vai seguir? E dessa vez, o Espírito Santo iluminou os corações, e eles escolheram o cardeal Robert Francis Prevost, que agora é o Papa Leão XIV, um homem dos Estados Unidos. É uma mudança, um olhar para outras partes do mundo. A gente espera que ele traga novas perspectivas, mas que continue firme nos ensinamentos de Jesus e cuidando de todos nós, os filhos de Deus. Que ele tenha sabedoria para guiar a Igreja nesses tempos, só o tempo dirá como será o pontificado dele. Como o mundo muda, não é? 4 papas desde que recebi aquele terço. E eu aqui, seguindo em frente, guardando aquela relíquia com tanto carinho. Quando olho para ele, lembro da promessa cumprida, do olhar do João Paulo II, daquele momento que mudou minha vida. Um dia, quando eu partir deste mundo, quero que meus netos e bisnetos guardem esse terço e saibam a história dele, a minha história. Quero agradecer de coração a oportunidade que o canal Reflexão dos Avós me deu para contar minha história. Foi como um alívio poder compartilhar tudo isso, mesmo sem revelar quem sou de verdade. Os nomes que usei, tanto o meu quanto da empresa Renascer e de todos os personagens desta história, são fictícios para proteger minha privacidade e a da minha família, mas garanto que cada acontecimento que relatei é real, vivi cada momento na pele. Prefiro continuar anônima, sabe? Não quero aparecer, nem que as pessoas me reconheçam na rua ou batam na minha porta. O importante não é quem eu sou, mas o que vivi e aprendi durante essa longa jornada. Espero que meu relato possa dar força para quem está passando por momentos difíceis, mostrando que sempre é possível recomeçar, não importa o tamanho da tragédia. A vida pode ser cruel às vezes, mas também nos surpreende com recomeços que a gente nem imaginava possíveis. De todo o meu coração, obrigada por me ouvirem. Não esquece de conferir o livrinho 100 Chás das Avós para Diversos Males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam.
O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.